fidelidade a Deus a qualquer custo. Eu preciso lembrar você que a palavra fidelidade, de acordo com o nosso português, a língua que falamos, fidelidade significa lealdade. Fidelidade significa constância. Fidelidade significa firmeza. Fidelidade é qualidade ou característica de fiel. E a palavra fiel quer dizer constante, íntegro, exato. E também fidelidade quer dizer comprometimento com aquilo que abraçou, que agarrou. A pessoa que é fiel é aquele que assume um compromisso com alguém ou alguma causa e cumpre este compromisso. É alguém fiel. A Bíblia nos ensina que devemos ser fiéis aos homens também, mas a principal fidelidade é demonstrada a Deus, o nosso Senhor. Um dos propósitos desta reflexão é entender de que forma aqueles três jovens, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstraram fidelidade a Deus. Eu quero que você entenda aqui nessa noite, o maior milagre, ou a lição mais importante dentro de Daniel capítulo 3, não é o fato da manifestação de Deus no meio da fornalha, é a fidelidade daqueles três jovens. Foram fiéis ao Senhor, foram leais ao Senhor, foram fiéis e leais aos ensinamentos que eles haviam recebido dos seus pais, de Deus, lá na terra que era deles, a terra de Israel. Então vamos pensar um pouquinho, Daniel capítulo 3. Ananias, Misael e Azarias são três amigos de Daniel. Todos eles são de linhagem nobre. Seus pais eram nobres lá em Israel. Nabucodonosor, por volta do ano 605, invadiu a cidade de Jerusalém, o território de Judá, por 3 vezes durante um período de 19 anos. 3 vezes ele invadiu Judá. A Babilônia era um reino que estava se levantando, se erguendo, e na época era o maior império do mundo. Era o maior governante, o maior império, Nabucodonosor. Então ele saiu conquistando terras e levando de todas as terras, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, pessoas cativas para a Babilônia. E dentre esses cativos que foram levados de Judá e de Jerusalém, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tinham aproximadamente entre 17 a 19 anos de idade. Nabucodonosor separa os que eram de linhagem nobres, os que eram belos, formosos, inteligentes. Dentre eles estavam os jovens hebreus Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e foram provados ali pelo rei. Foram aprovados e passaram por um teste e por assimilação da cultura babilônica. Eles tinham que aprender a língua, os costumes, as leis e até mesmo acerca das divindades babilônicas. Os jovens que fossem aprovados no final de 3 anos iriam auxiliar o rei no domínio do império. Ora, se o império estava composto por tribos, línguas e nações que Nabucodonosor havia dominado, então ele contava com pessoas daquelas próprias nações para ajudá-lo no domínio do império. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Entre os jovens que Deus abençoou, deu a graça e foram aprovados ali, estavam os cativos de Judá, Daniel e os outros 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No capítulo 2, Nabucodonosor, nos fatos que é relatado ali no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. E Deus estava revelando a ele, Nabucodonosor, acerca dos impérios mundiais. Os grandes 4 impérios que iriam existir neste mundo. E por fim o império do Senhor Jesus Cristo, retratado no sonho como uma pequena pedra que atingia os pés, metade de barro e metade de ferro daquela estátua, derrubava toda a estátua, e aquela pequena pedra se transformava em um grande monte e inundava, enchia toda a terra, que é o reino do nosso Senhor Jesus. Nabucodonosor fica perturbado com o significado daquele sonho e manda chamar todos os magos, astrólogos, instruídos, bruxos, feiticeiros e coisa desse tipo, para dizerem para ele o significado daquele sonho.
E eles reunidos disseram a Nabucodonosor: conte-nos o sonho, te daremos a interpretação. E aí eu parafraseio agora o texto, ele diz assim: vocês são besta? Vocês querem me enganar? Se eu der o sonho para vocês, fica fácil. Eu quero ver se vocês são bons, dando-me o sonho e a interpretação dele. Se virem, porque se isso não acontecer, vocês serão mortos. Aí eles chegaram para Nabucodonosor e dizem: olha, isso é impossível. Isto aí que tu está pedindo só é possível pelos deuses, e os deuses não habitam na terra. Aí Nabucodonosor mandou matar todo mundo. Quando o chefe do exército começa a execução daquela ordem, aí Daniel intervém. Daniel toma conhecimento, intervém, fala com ele, pede um tempo para orar ao Senhor e levar ao imperador, a Nabucodonosor, a interpretação do sonho. Daniel chama Ananias, Misael e Azarias, homem de oração. Como é bom ter pessoas que oram com você e por você, pessoas a quem você chega e ore por mim, por essa causa, e a pessoa se põe de joelho para orar com você. Daniel era jovem, aproximadamente entre 17 e 19 anos de idade, mas era jovem de oração e contava com amigos que eram amigos de oração. Glória a Deus! Aleluia! Jovem não pode ter amigo que não goste de oração. Amigo não. Colega talvez, companheiro de classe talvez. Amigo não. Amigo é diferente. Amigo é aquele que vai na sua casa, é aquele que sai para fazer alguma coisa junto, por exemplo, numa refeição. Você vai na casa dele, ele vai na sua casa. Ele conhece da sua intimidade, você conhece da intimidade dele. Esse é amigo. Um jovem cristão, um senhor, uma senhora, um irmão, uma irmã não pode ter amigo que não goste de oração. Porque se não gosta de oração, não gosta de Deus. Se não gosta de oração, não gosta de Bíblia. Se não gosta de oração, não gosta de fazer aquilo que fazemos essa noite, cultuar ao Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E aí eles estão com Daniel, estamos contigo, Daniel, vamos orar sim. E a Bíblia diz que Deus em sonho deu a Daniel, eita, o sonho e a interpretação do sonho. Esse é Deus. Esse é Deus. O resto é conversa fiada. Daniel leva a interpretação para o rei. E aí o rei recebe a interpretação e aí quer honrar Daniel. E Daniel diz: juntamente comigo honrem também meus amigos, aqueles que entraram em oração. Daniel lembra Ananias, Misael e Azarias. Aí a Bíblia diz que eles foram prosperados. Nabucodonosor deu a ele postos de elite no império. Foram ajudar Nabucodonosor a governar o império. Amém? Até aqui todo mundo entendeu? Amém. Chegamos nos relatos do capítulo 3. Nós estamos pensando como Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstraram fidelidade a Deus. Eles estão na Babilônia. Daqui a pouco Nabucodonosor tem uma ideia infame, talvez pensando no sonho que ele tinha, que ele teve, porque Deus disse que ele era a cabeça de ouro, era aquele que iria iniciar os governos mundiais. Então, como ele também queria usar todos os meios para unificar o reino, então ele usa agora a religião falsa. Ele cria uma estátua e ergue essa estátua. A Bíblia diz, capítulo 3, versículo 1, que ela tinha quase 30 metros de altura. A Bíblia diz 60 côvados. As Bíblias na linguagem mais atual diz 27 metros de altura. Por 6 côvados de largura, ou quase 3 metros de largura. Colocou no campo de Dura, próximo à capital do império, que era Babilônia, de forma que de muito longe se vissem aquela imagem refletida nela a luz do sol. Era folheada a ouro, não era toda de ouro maciço, mas era coberta de ouro, revestida de ouro, folheada a ouro, como você quiser. E ele dá uma ordem para todas as autoridades civis e militares do império se fazerem presente na inauguração, na consagração da estátua. E contando aí por alto as autoridades de cada província, os sátrapas, que eram espécies de vice-reis. Em cada província havia um homem chamado de sátrapa, era um vice-rei.
era a principal autoridade do rei naquela província. É mais ou menos assim como, levando em consideração aqui a geografia e a estrutura política do Brasil, os 27 estados fosse aquele império, compôs aquele império, e cada governador fosse um sátrapa. Mas diferentemente do que acontece no Brasil hoje, cada um daqueles sátrapas ou governador das províncias era colocado diretamente por Nabucodonosor. Ele colocava e ele tirava. Era a representação máxima do reino dentro da província. Também estavam ali os presidentes, os conselheiros, os oficiais, os juízes. E aí naquele momento de consagração, o arauto do rei, o porta-voz do rei aparece e anuncia dizendo, em alta voz o texto diz: anuncia-se a vocês, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aqui presentes, que quando os instrumentos tocarem a harpa, o pífaro, a sambuca, a gaita de foles, quando esses instrumentos tocarem, será um sinal de que todos vocês deverão se prostrar e adorar. Não somente se prostrar, mas se prostrar e adorar. Você vê isso nos versículos 3 a 5. E tem mais, o arauto diz: quem não se prostrar e não adorar a imagem levantada por Nabucodonosor vai ser imediatamente lançado na fornalha de fogo. Aqui é quando o Estado institucionaliza a idolatria, ou cria leis para legalizar aquilo que é errado diante de Deus. O Brasil está vivendo isso de algumas décadas para cá, de alguns anos para cá. Pessoas a quem a população brasileira elege, pessoas responsáveis por fazer e criar as leis, estão criando leis para afrontar a Deus, para obrigar o cristão a se dobrar diante daquilo que é errado, a praticar aquilo que é pecado. Você está entendendo? Diga amém. Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego estão ali porque eles são pessoas do Estado, são funcionários públicos, vamos dizer assim, tem que estar presente na reunião. Mas quando a orquestra toca, a Bíblia diz, versículo 7: portanto, no mesmo instante em que todos os instrumentos tocaram, aí todo mundo começa a se prostrar. Pensa aí, o campo de Dura cheio de gente, quase 900 pessoas, todo mundo começa a se dobrar e se curvar e adorar a estátua que Nabucodonosor havia levantado. Pensa aí, todo mundo se dobrando, todo mundo se curvando, só autoridades do reino. Mas ficam de pé 3 jovens, Daniel, aliás, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ficam de pé. E a Bíblia nos informa que não foi no dia seguinte, não foi uma semana depois, nem um mês depois, mas imediatamente, no mesmo instante, versículo 8, no mesmo instante alguém foi lá denunciar eles. Alguém foi lá dedurar eles. E preste atenção, as pessoas que foram delatar estes jovens eram pessoas que haviam sido beneficiadas por Daniel, quando Daniel interviu e defendeu a classe dos sábios, magos, astrólogos, que iam morrer por não interpretarem o sonho. Mas Deus deu a Daniel a revelação, o sonho e a interpretação, e eles ficaram livres, não morreram. Deveriam ser gratos a Daniel, mas não. Eles tinham inveja, porque além deles não ser da nação, naturais da nação, ocupavam cargos de posição, de destaque. Onde você chegar, só porque você adora a Deus, o Deus dos céus, só porque você professa a fé cristã, só porque você ama a Bíblia, só porque você ama louvores e canções que falam do céu e que não arrastam você para a carnalidade, senta não sei aonde, abaixa não sei aonde, tira não sei o que, faz não sei o que, só por causa disso, só porque você não rouba, só porque você não mente, só porque você não anda de forma devassa, só por causa disso você é odiado. Porque você é diferente, porque você conhece o Deus dos céus, e Ele não nos permite tudo não, Ele não nos permite qualquer coisa não.
A equipe que denuncia eles chegam lá e diz: ó, Nabucodonosor, vive para sempre. Puxa a saquinha. Eles não queriam que Nabucodonosor vivesse para sempre, era só conversa. Ó, Nabucodonosor, vive para sempre. Ó rei, não é verdade que você fez um decreto, um edito, uma lei, que todo mundo, ao ouvir o som da orquestra, da música, dos instrumentos, se dobrasse, se prostrasse, se curvasse diante da estátua que você levantou? Pois é, Nabucodonosor, tem 3 homens aí, nem são babilônicos, são judeus, são estrangeiros. E detalhe, tu estabeleceu eles, colocou eles sobre os interesses da Babilônia, mas eles não fazem caso de ti. Eles não estão nem aí para ti. Primeiro, não servem aos deuses que tu serve, e não abriram exceção nem dessa vez, só com essa estátua que tu levantou. Não abriram exceção. Eles são irredutíveis. Nabucodonosor, cheio de ira e furor, diz a Bíblia, mandou chamar eles até a sua presença. Quando eles chegaram ali, Nabucodonosor diz: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês fazem isso propositalmente? Não adoram os meus deuses, nem adoraram, nem se prostraram diante da imagem que levantei? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar para vocês uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Vou ordenar que a orquestra toque novamente, que a música role, porque, irmãos, em meio à música muita gente entra. Tem gente que até diz assim: não, eu danço conforme a música. E o mundo é assim, o mundo dança conforme a música. Qual é a música que está rodando agora? Homem não é homem, mulher não é mulher. Depois que ele nasce é que ele vai decidir a música que está rodando no mundo. E muita gente está indo com essa música. Não, você não precisa se guardar puro e pura até o momento do casamento. Pode fazer sexo logo antes do casamento. É a música que está rodando aí há muito tempo. E muita gente está dançando conforme a música. Acidente não. A orquestra do inferno pode tocar, mas ele não dança, nem roda, nem se prostra. Ele permanece de pé e fiel a Deus. Irmão, não é fácil. Todo mundo fazer uma coisa que acha que é certo, e você ficar na história como aquele que é errado. Aí Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, respondem com as palavras que a gente leu aqui. Agora imagine responder ao maior imperador da época, a maior autoridade na época, um homem ímpio, cruel, que por onde passava matava, tinha matado, quem sabe, até os pais daqueles meninos, daqueles jovens que estavam ali agora. E eles disseram, eles responderam, a fé deles era unânime, ninguém discordou um do outro, todo mundo estava na mesma. Não, vamos ser fiéis até o fim. Custe o que custar, custe a vida, molha a cabeça, vamos ser fiéis até o fim. Não. Disseram a Nabucodonosor: olha, não vamos te responder nada. Talvez em outra ocasião alguém, talvez até eu, queria dar uma aula de teologia lá para o índio. Não, rapaz, Deus é assim, tal. E eles disseram: não vamos te responder nada. A única resposta nossa é o seguinte: o nosso Deus, a quem nós servimos. Eu preguei no Parque Sul outro dia sobre convicções, e estes jovens demonstram aqui nestas palavras as convicções deles. O nosso Deus a quem nós servimos, você precisa ter convicção que serve a Deus. Eles disseram: o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Outra convicção: Deus tem o poder de livrar. Você precisa ter essa convicção. Agora eles demonstram a confiança: e Ele nos livrará. Detalhe, irmão, ninguém tinha dito, Deus não tinha se manifestado e tinha dito: eu sei com vocês na fornalha, não tenham medo, fiquem de pé, fiquem firmes. Deus não disse para eles. Nesse episódio não. Deus disse através da palavra. Deus disse através da palavra que eles conheciam que Deus é fiel e que você pode confiar em Deus, porque o caráter dele é fiel. Ele é justo, ele é bondoso. Ele não admite nem compactua com injustiça.
E eles estavam sofrendo naquele momento de injustiça também. Mas fica sabendo, ó rei, que se ele não nos livrar, versículo 18, mesmo assim, não vamos nos prostrar. Agora aqui é reconhecimento de soberania divina. Deus é Deus. Se Ele quiser me livrar de alguma coisa, Ele me livra. Poder para isso Ele tem. Se Ele não quiser me livrar, não é questão pessoal minha, Ele sabe o que está fazendo. Lá em Atos capítulo 12, 2 obreiros, 2 servos do Senhor são presos: Tiago e Pedro. Atos capítulo 12. O que acontece com Tiago, irmãos? Quem lembra? Tiago é decapitado, cortaram fora a cabeça dele. Homem de Deus, líder da igreja de Jerusalém. Mas o que fizeram? O que aconteceu com Pedro? Deus o livrou da prisão. Deus faz o que Ele quer. A uns Ele livra da morte, a outros Ele leva para a eternidade. Acabou. Se eu adoecer, Deus pode me livrar da morte. Mas se eu adoecer para a morte, por propósito de Deus, a igreja do mundo inteiro pode orar, a gente vai se consagrar e Deus mesmo assim me leva. Porque Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer fazer e ninguém impede. Entra na cova, entra na fornalha, abre mar vermelho. Ele é Deus. Fica sabendo, ó rei, que se Ele não nos livrar, mesmo assim não vamos nos prostrar diante dos teus deuses, nem adorar a imagem que tu levantaste. Ei, coragem! Tem misericórdia, Jesus. Eu não sei se é essa coragem, mas eita coragem. Imediatamente aquele rei, a sua ira se intensificou, o seu rosto, o seu semblante mudou contra aqueles 3 jovens. E o rei diz: olha, pode aquecer a fornalha agora 7 vezes mais. Temperatura máxima, fogo máximo. Põe lenha nesse negócio aí, menino. Eu quero queimar carne de crente. Isso é palavra minha, estou só parafraseando. Mandou os homens mais fortes do seu exército. Nem precisava, irmãos. Era só conduzir eles que eles iam numa boa. Mas não, mandou chamar os soldados mais fortes do seu exército, amarrou os 3, com roupa, com chapéu, com calções, com capa, com tudo. E mandou jogá-los imediatamente dentro da fornalha. Os historiadores dizem que a fornalha era uma espécie de dessas fornalhas grandes que usam para trabalhar cerâmica ou metais. Devido ser grande, em cima tinha uma boa com abertura, mas tinha uma porta lateral e controlava ali através do ar que entrava e saía daquele ambiente. Então ela era grande, então cabia algumas pessoas dentro, comportava algumas pessoas grandes devido à sua dimensão. A Bíblia diz que eles foram imediatamente jogados lá dentro. O fogo estava tão intenso e a ordem do rei era tão urgente que os homens que foram jogar eles morreram por causa das chamas. Está aqui no capítulo 3 de Daniel. E eles caíram atados, amarrados dentro da fornalha. Tem gente que quer ver você cair na fornalha. Tem gente que quer ver você lá na cova dos leões, no lugar de destruição. Quer ver todo mundo menos você. Procuram, como fizeram com Daniel e como fizeram com eles, procuram um meio, um motivo para detonar você. Não é só para prejudicar, é para matar você. Mas quem serve a Deus, ele permanece de pé e fiel. Só sai da terra quando Deus quiser. Só sai da função quando Deus quiser. Só sai do ministério quando Deus quiser. Só quando Deus quiser. Quando eu fui apresentado para o diaconato do pastoreio do pastor João César
Cícero Barbosa Dias, lá no Parque Piauí, ele passou quase 10 anos lá, não, um pouco mais de 10 anos, quase 11. Meu nome foi apresentado para o diaconato. Boa parte dos obreiros disseram: não, por mim o nome dele não passa. Mas passou. Deus faz aquilo que Ele quer fazer. Eles caíram matados dentro do fogo. Nabucodonosor, espantado, se levanta e grita para os seus oficiais dizendo: não foram 3 homens amarrados, atados, que nós jogamos dentro do fogo? Eles disseram: sim, rei, verdade, positivo. Eu vejo 4, não 3, 4 homens, não estão amarrados, estão soltos, estão passeando dentro do fogo. Passeando dentro do fogo. Quem passeia dentro do fogo, irmão? Só crente. Crente cheio da presença de Jesus, acompanhado por Jesus, ele caminha dentro do fogo. Ele não teme, de certa forma, ser lançado em fogo e fornalha, em cova. Ele conta com a presença e com a providência de Deus. Aleluia! Irmãos, aconteceu ali um milagre. O fogo não queimou eles. Eles não foram incinerados, uma fornalha. A Bíblia diz que não havia nenhum fio de cabelo que houvesse sido queimado. O corpo deles estava sem nenhuma lesão, nem as vestes tinham cheiro de fumaça. O Deus que controla todas as coisas entrou ali e neutralizou o poder das chamas. Eles ficaram passeando dentro do fogo. O negócio estava tão bom que se o rei não estiver dizendo: vem pra fora, eles ficavam lá. A presença de Jesus estava lá, até que eles se deu mais. Quando o fogo está rolando, a chama tentando arder, os leões rodando em volta, mas se a presença de Deus está lá, tem que você mais. A presença de Deus resolve tudo. Vou concluir já já. Nabucodonosor chama aqueles jovens, eles saem. E quando eles saem, toda a cúpula governamental que ainda está presente ali, verificam, examinam eles e percebem que eles estão ilesos. E aí Nabucodonosor abre a boca e diz, quase em brados: bendito seja o Deus. Final do capítulo 3 de Daniel, confira aí. Bendito seja o Deus Altíssimo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, porque desobedeceram a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos do que adorar outro Deus que não seja o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto. Agora ele faz uma lei que vai beneficiar os judeus e a lei cristã, a religião divina. Todo aquele que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. Tem uma versão que diz esquartejado, e a sua casa feita um monturo, porque não há Deus como é que é livre como este. Foi assim que aqueles jovens demonstraram ser fiéis a Deus. Irmãos, a fidelidade a Deus, nós aprendemos com isso, com o exemplo deles, que a fidelidade a Deus independe do lugar. Eles estão aqui na Babilônia, um país ímpio, com a adoração de muitos deuses, com muitas práticas pagãs, com muitas práticas imorais, fora do meio do convívio do seu povo, do culto a Deus. Eles estão ali, mas são fiéis a Deus. Que conversa é essa? Na faculdade não dá para servir a Deus. Que conversa é essa? Irmão, meu ambiente de trabalho é tão hostil que não dá para servir a Deus ali. Que conversa é essa? A fidelidade a Deus independe do lugar. Em terceiro, aprendemos com estes jovens que a fidelidade a Deus traz bênçãos grandiosas. Veja que
a presença de Deus entrou com eles e se manifestou dentro da fornalha. Resultado da fidelidade deles. A presença de Deus se manifestou naquele império. O outro resultado é que o nome de Deus foi glorificado. Nabucodonosor glorificou a Deus, dizendo: não há Deus como aquele livro como esse, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um outro resultado, irmãos, é que foi feita uma lei, um edito, para permitir naquele país a liberdade de expressão daqueles crentes que estavam ali. Se eu me manter fiel, se a igreja do Brasil se manter fiel a Deus, ele pode sim, se quiser, se for plano dele, sancionar leis que sejam para benefício do povo. Em terceiro lugar, a fidelidade destes homens nos torna parecidos com Jesus. Aleluia. Que rejeitou todas as ofertas do diabo, preferiu a cruz. E Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Você entendeu a mensagem? Diga amém. Agora, só como conclusão, a Bíblia, o que tem a ver eu com isso? A Bíblia nos mostra que Deus espera de nós nada menos do que fidelidade. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24, a Bíblia diz: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente. Tem que ser fiel. Servir a prestar serviço, fazer alguma coisa para Ele, implica também em ato de adoração. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para se apartar de Deus ou do Deus vivo. Se não podemos ter um coração mau ou infiel, então devemos ter um coração bom e fiel. Em a terceira epístola de João, versículo 5, nos ensina que o nosso proceder tem que ser fiel. Amados, amado, procedes, do verbo proceder, que significa se comportar, tem a ver com atitudes. Procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Amém. Mediante isso, glória a Deus, o que podemos resumir é que Deus espera de nós nada menos do que fidelidade. Mas antes de orar, vamos fazer só uma consideração. Aqueles jovens, eles não sabiam se Deus iria livrá-los ou não, ou como Deus lhes livraria. Se livrando eles da fornalha e da morte, ou se através da morte lhes desse um lugar melhor, a eternidade. Estes jovens, eles são lembrados lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, onde a Bíblia diz que pela fé uns fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, a referência direta a eles, e fizeram outras coisas, abriram o mar, destruíram cidades, venceram inimigos, mas também pela fé, está em Hebreus 11. Alguns foram cerrados ao meio, foi pela fé. Sofreram perseguições, foi pela fé. Foram destruídos, foi pela fé. Foram queimados, foi pela fé. Glória a Deus. A fidelidade a Deus, não me entenda mal, mas compreenda, a fidelidade a Deus não quer dizer que Deus vai nos livrar todos os momentos da morte. Vai dizer que Ele vai nos garantir que Ele será fiel também conosco, enquanto for propósito dEle permanecermos aqui. Veja que Estevão, quando é apedrejado e está morrendo, ele levanta os olhos aos céus, Atos capítulo 6 e 7, ele levanta os olhos aos céus e ele vê Jesus ao lado de Deus, e Jesus está em pé. Como que ele dizendo assim: vem, Estevão, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Glória a Deus. No céu centrará os fiéis. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, a Bíblia diz: ser fiel até amanhã, certo? Não, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Quantos entenderam a palavra? Diga amém. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar.